A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez eu venho aqui nesse canal com o propósito de anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, com palavras que edificam, com palavras que transformam, com palavras de salvação. Louvado é o nome do nosso Deus. E hoje eu quero compartilhar de uma palavra para meditação e que Deus trouxe ao meu coração para ministrar, que nos fará, como povo de Deus, nos leva a uma reflexão em relação ao nosso comportamento, em relação ao seu propósito que ele estabeleceu, daquilo que haveríamos de fazer, daquilo que haveríamos de proclamar. E o seu texto se encontra num livro do profeta Jeremias, né? O seu capítulo é o capítulo 18, e vamos ler a partir do seu versículo 7, que vai nos dizer assim, a palavra do Eterno. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Versículo 9. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e faria. Louvado seja Deus. Aqui lemos um texto bem conhecido que Deus, ao falar com o profeta, quis lhe mostrar, lhe dar uma visão, quis lhe ensinar algo a respeito da sua vontade, algo a respeito dos seus planos e propósitos. Mas também quis trazer uma informação para com aqueles a qual a palavra estava sendo revelada, a qual a palavra estava sendo proclamada. E com isso, nesse texto, nós podemos já entender e que por muitos é ignorado essa informação, porque o nosso zelo, quando se trata das coisas de Deus, em relação a Deus, às vezes nós anulamos a vontade de Deus. Às vezes nós, com as nossas atitudes, nós estamos anulando um propósito de Deus. E você pode se perguntar, mas de que maneira? Porque nós, em alguns momentos, nós atribuímos algumas informações relacionadas a Deus, de que como se Deus fosse submisso ou Deus fosse preso às nossas convicções. Mas não é assim que se trata. Em uma das informações, nós, por muitas vezes, atribuímos por alguns ensinamentos de que Deus, por ser Deus, ele não se arrepende daquilo ao qual outrora ele havia anunciado. Mas nesse texto nós podemos já entender que não é dessa forma, aleluia, que não é totalmente assim como nós imaginamos,
E quando nós atribuímos dessa maneira a que Deus não se arrepende daquilo a qual ele projetou, claro que não é um arrependimento voluntário, assim, condicionado a um fracasso, não. Mas esse arrependimento ao qual a Bíblia retrata sobre Deus é um arrependimento em que é condicionado mediante a ação do homem. Aleluia. E Deus se alegra quando ele volta a uma ordenança, ele volta a algo que ele havia falado e não executa aquilo a qual ele havia determinado. E vemos muito isso em relação aos seus juízos, porque aqui a palavra expressamente já nos declara dessa forma, porque no versículo 7 ele já diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então vejamos que não é simplesmente como nós imaginamos. Deus, ele não vai se arrepender aleatoriamente. Deus não vai se arrepender de uma forma como se ele tivesse fracassado, não. Mas o arrependimento, Deus se arrepende, e de certa forma até com alegria, porque o seu juízo, ao qual outrora ele havia anunciado, ele não foi executado, porque aquele a quem ouviu o seu juízo entendeu, compreendeu, obedeceu e se arrependeu. E isso, com certeza, diante de Deus, é algo gratificante, é algo que o satisfaz. Mas quando nós colocamos que os juízos de Deus já estão decretados e que não há mais o que fazer, uma vez Deus falando, aquilo tem que acontecer, nós, como povos, como aqueles a quem Deus escolheu para falar do seu juízo, e nós entendemos dessa maneira que o que Deus falou já foi determinado por ele que haveria de acontecer, nós estamos anulando, aleluia, muitas vezes a nossa responsabilidade. Nós estamos nos excluindo da nossa responsabilidade. E não é isso que Deus quer. Porque os juízos de Deus, quando vêm, ele vem simplesmente com um propósito, não para ser executado, não para serem realizados, porque esse não é o propósito de Deus. Quando ele dita um juízo, não é do agrado dele, não é da vontade dele que aquele juízo aconteça. Mas os juízos de Deus sobre a terra e sobre o homem é para que o homem ouça e venha se arrepender. Uma vez o homem ouvindo e se arrependendo, aquele juízo não será executado. E com isso, meus amados, nós temos que, como igreja, como escolhidos para proclamar o evangelho, proclamar os juízos que o próprio Senhor já outrora falou, é para anunciar, para que as pessoas venham se arrepender. E hoje o que está acontecendo? Hoje como está o nosso posicionamento quanto a isso? É algo preocupante. Quando ouvimos os noticiários das catástrofes, dos acontecidos, dos acontecimentos, parece que isso traz satisfação àqueles a quem Deus atribuiu a missão de anunciar. Porque o que mais ouvimos quando
se relata, quando se anuncia nos telejornais, nas reportagens, nas redes sociais, de algo que está por vir, nós cruzamos os braços e esperamos que aconteça. Porque em nossa mente está já pré-estabelecido de quê? Que Deus falou e tem que acontecer. Mas vejamos que o que a palavra aqui, através do profeta Jeremias, Deus estava mostrando, não é nesse conceito que nós temos. Deus, quando anunciou a Jeremias, era para Jeremias ir anunciar para que houvesse o arrependimento. E se não houver o arrependimento, aí sim o juízo será confirmado. Mas havendo o arrependimento, o juízo de Deus não irá acontecer. Aleluia. Não que Deus tenha falhado, não que Deus tenha de certa forma, negado a sua palavra. Não. Mas o seu juízo, ele tem um intuito justamente de que o homem venha se arrepender. Aleluia. E o nosso conceito está errado quando falamos que Deus não se arrepende dos seus decretos, que Deus não se arrepende da sua palavra, que Deus não se arrepende dos seus anunciados. Analisando pela situação, pelo o contexto do anúncio, Deus sim pode voltar atrás. Deus sim pode se arrepender. Deus sim pode deixar de não executar aquilo que outrora ele havia falado. E esse é o nosso conceito. Porque hoje, o que nós mais falamos, quando ouvimos os juízos que está por vir, é que é a vontade de Deus, é porque o homem não quer se arrepender, é porque o homem não quer se voltar para Deus. Então nós vemos isso com uma certa alegria. Em nosso interior, imperceptível, nós estamos aplaudindo, pedindo que venha o juízo para os ímpios, para aqueles que não ouviram. Mas será que quando temos essa atitude, Deus tem se alegrado conosco? Será que realmente é esse posicionamento que Deus quer de nós? Ficarmos passivos mediante os juízos de Deus, esperando que aconteça? Porque também podemos já entender quando Deus chegou para Abraão e falou do juízo que estaria por vir. E falou, aleluia, daquilo que estava para acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E qual foi a atitude de Abraão? Abraão falou, tá certo, que desça o juízo, que destrua essa cidade, porque é um povo perverso, porque é um povo que não quer se arrepender, porque é um povo que não liga para os seus mandamentos, que é um povo que não obedece à sua vontade, que é um povo que vive na promiscuidade. Foi isso que Abraão falou? Não. Abraão olhou para aquela situação e indagou a Deus. Mas, Senhor, será que se nesse lugar houver um justo, aleluia, por causa desse justo o Senhor vai destruir essa cidade? E a resposta de Deus foi não. Por causa do justo, eu não destruirei. E nós conhecemos a história. Chegou a situação que o juízo de Deus sim foi executado. Mas não que foi porque Deus havia falado, mas sim porque o povo não quis ouvir. É diferente. Então, o nosso conceito é sempre buscar, sempre interpor para que as pessoas venham ouvir, venham se arrepender e não se alegrar com o juízo de Deus. Da mesma forma, foi com Jonas. É notório que quando nós nos excluímos da nossa responsabilidade e nos conformamos com os juízos de Deus,
nós estamos abdicando, aleluia, de interpor, de olhar por essas pessoas que não o conhecem, aleluia, e pedir o seu juízo. Mas se nós nos colocarmos no mesmo grau, se fôssemos nós, assim como outra hora nós éramos, será que nós queríamos também da mesma maneira que não houvesse ninguém que intercedesse por nós? Será que se aqueles a quem outrora nos anunciou o Evangelho tivesse esse mesmo pensamento, por quantas vezes nós fomos ministrados, por quantas vezes nós fomos evangelizados, e mesmo assim nós não queríamos ouvir, se eles tivessem desistido e só estivessem esperando o juízo de Deus, como nós estaríamos hoje? Então hoje é muito fácil nós nos acomodarmos. Hoje é muito fácil nós olharmos as barbáries e apenas prejulgar e apenas apontar. Por quê? Porque o homem não quer saber de Deus. Mas por um justo, será que Deus não pode olhar e não executar o seu juízo? Mas cabe a nós trazer esse anúncio do juízo com misericórdia, com amor. Por isso que Deus falou para Jeremias. Por isso que Deus fala conosco neste momento. Qual a nossa posição? Porque por muitas vezes Deus está provando, não é o mundo, está nos provando o nosso coração, as nossas atitudes, para se verdadeiramente nós temos o reino de Deus entre nós, ou se somos apenas exclusivistas, se somos egoístas, pensando apenas em nós mesmos. Porque um pensamento desse, que só espera o juízo de Deus descer sobre a terra, sobre a humanidade, é porque nós nos achamos já salvos. Já temos a nossa salvação garantida. Então que o resto não interessa. Nós não temos a paciência de lutar, de buscar diante de Deus. Aleluia. Esse é o tempo que nós vivenciamos hoje como igreja, como povo de Deus. O mundo se destruindo e nós cruzando os braços, por quê? Porque nós trazemos a ideia de que, mas Deus já falou que isso ia acontecer e tem que acontecer. Não. Não é que tem que acontecer. Não é a vontade de Deus, porque o próprio Senhor fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não é dos salvos, do ímpio. Porque o que Ele quer é que Ele venha se arrepender. Claro, se não nos arrependermos, certamente o juízo virá, mas não é a vontade. Não é a vontade de Deus que se cumpra o juízo dele, mas que seja impedido o seu juízo. De que maneira? Através do arrependimento do homem. E como vem esse arrependimento? Olhando para a palavra, olhando para a lei de Deus. Porque através da sua lei, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos colocar no caminho. Através das leis de Deus, Ele vai nos condicionar a permanecermos nos seus caminhos. Se nos abdicarmos das leis, dos ensinamentos, das doutrinas do Senhor, nós vamos nos perder, nós vamos nos convencer de que é dessa maneira que Deus quer, sermos exclusivistas. Por isso que o mundo está indo de mal a pior. Não porque Deus falou que ia acontecer, não porque está escrito que esses dias haveriam de chegar, mas porque o nosso pensamento é esse, de que se Deus falou é porque tem que acontecer. Aleluia. Então que venhamos refletir, que venhamos entender realmente qual que é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para o homem. Porque Deus pode mudar o seu juízo, sim.
Deus mudou com Jonas, quando ele foi anunciar a Nínive, que para ele não iria resolver, que para eles não iriam aceitar. Mas nós sabemos o resultado qual foi. Para a surpresa de Jonas, Deus mudou o seu decreto que estava determinado. Deus mudou o seu juízo que estava determinado para aquela nação. Depois veio outro juízo e Deus executou, porque não quiseram ouvir. Mas quando eles ouviram, aquela geração que ouviu, Deus mudou o seu juízo determinante. E assim é nesse tempo atual. Não é porque está escrito que haverá de acontecer que tem que acontecer. Acontecerá sim, não havendo arrependimento, não havendo a obediência. Mas se houver o arrependimento, houver a obediência, Deus mudará o seu decreto. Porque Ele é Deus. Ele pode fazer. Ele é quem faz. Diferente do homem. Por isso, é necessário entendermos isto. Que Deus pode mudar sim. Deus pode se arrepender sim. De um juízo. Daquilo que outrora Ele falou. Não que Ele esteja negando a sua palavra, não. Não que Ele esteja fracassando na sua palavra, não. Mas é porque houve obediência daquilo a quem ouviu. Isso para Ele é valioso. Por isso vamos descruzar os nossos braços. Não vamos nos conformar com os acontecidos, mas vamos mudar com o entendimento da palavra, sabendo que através de nós, Deus pode mudar sim decretos e juízos. A única coisa que Deus não volta atrás, a única coisa que Deus não se arrepende, são as promessas feitas. Ele não volta atrás. Pode demorar por causa das nossas atitudes, mas no tempo certo Ele vai cumprir. Mas os seus juízos, se obedecermos, ouvindo e se arrependendo, Ele se arrependerá daquilo que estava determinado. Amém? Então essa é a palavra, essa é a porção deste dia, para a minha vida e para a sua vida. Meditem e creiam que Deus é poderoso para cumprir na minha e na sua vida tudo aquilo que Ele projetou para a glória do seu santo nome. Amém? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima palavra de fé.